Quando a Marvel surgiu em 1961, ela propôs uma nova abordagem no gênero de super-heróis ao trazer personagens mais humanizados em um universo de ficção que tentava ser mais parecido com o real. Com pouco tempo, essa nova abordagem revolucionou as histórias em quadrinhos americanas e se tornou a favorita entre os leitores que, nos anos seguintes, acompanharam personagens que enfrentavam o alcoolismo, a violência doméstica, distúrbios psicológicos, transtornos de personalidade, enfim, uma série de elementos que não eram vistos antes nos quadrinhos do gênero. De imediato, os leitores se identificaram com essa nova proposta e colocaram a Marvel no topo de vendas. Eis que nos anos 2000, a Marvel resolveu incrementar essa mesma ideia, desta vez reimaginando seus personagens mais célebres com uma abordagem mais adequada ao novo século, algo mais moderno e ainda mais realista do que a vista a partir dos anos 60. E assim surgiu a linha Ultimate Marvel, com a reinvenção do Homem-Aranha, dos X-Men, do Quarteto Fantástico e dos Vingadores. Neste vídeo eu falarei sobre aquele que é, na opinião de muita gente, o melhor título da linha Ultimate, Os Supremos. Mas antes você vai me ajudar se inscrevendo no canal e deixando aí o seu like. Este é apenas o terceiro vídeo do canal e eu preciso muito de sua ajuda. Muito obrigado! Em fins dos anos 90, o universo criado por Stan Lee e companhia estava prestes a completar 40 anos. Durante quase 4 décadas, os personagens da Marvel sofreram constantes mudanças em várias histórias complexas, inúmeras mega sagas e outras tantas realidades alternativas que tentavam continuar dando fôlego à editora, mas em algumas vezes cansavam. Dou meu próprio exemplo. Eu confesso que mais ou menos nessa época aí eu já estava meio que saturado dos quadrinhos de super-heróis, querendo já pela segunda vez abandonar as histórias em quadrinhos do gênero. Claro que ainda surgia coisa interessante para ler, mas não mais com tanta frequência como havia antes, então passei a comprar bem menos quadrinhos. Seria necessário então atrair novos leitores. Para que eles viessem, a Marvel resolveu criar um universo mais simples, sem piruetas cronológicas, inventando seus principais personagens tornando-os mais realistas e adequados ao século XXI. Foi criada então a linha Ultimate da Marvel Comics, que apresentava versões modernas de personagens antigos da editora. Isso permitiu que pessoas não familiarizadas com a intrincada cronologia construída em quase 40 anos pudessem desfrutar de uma versão atualizada do universo Marvel. Os primeiros títulos dessa linha foram Homem-Aranha e X-Men. Os dois foram recebidos com enorme sucesso de público e crítica. Vendo essa excelente recepção, a Marvel resolveu então investir em outro título. Era a vez dos Vingadores serem atualizados. Para essa atualização dos Vingadores, a Marvel chamou o escritor escocês Mark Millar, que estava trabalhando no título dos X-Men nessa nova abordagem da editora. Para escrever uma nova versão dos Vingadores, Mark propôs reinventar completamente a ideia de uma equipe de super-heróis, tentando explorar novas maneiras de contar histórias, dando ênfase especial às características mais humanas dos personagens, promovendo um realismo maior na concepção e no desenvolvimento de cada um deles. Ao contrário da equipe original de super-heróis em que foram baseados, os membros da nova equipe seriam despojados da nobreza comum à grande maioria dos super-heróis, nem sempre se dariam bem, fariam questão da mira dos holofotes da mídia, seriam movidos por interesses pessoais e teriam frequentes desentendimentos, sendo mais inclinados a priorizar seus próprios interesses ao invés de agir de maneira altruísta e solidária. Tanto que, de início, eles estariam mais dispostos a serem celebridades do que super-heróis. Para justificar a formação do grupo, Millar utilizou o próprio surgimento dos personagens que apareceram nas histórias dos primeiros títulos do universo Ultimate, as revistas do Homem-Aranha e dos X-Men. Vendo as frequentes aparições de pessoas com superpoderes e temendo que nações inimigas desenvolvessem seus próprios super-seres, o governo dos Estados Unidos resolve investir numa linha de defesa contra o risco crescente de ataque de super-vilões, reunindo o que foi chamado de pessoas de destruição em massa em uma equipe para proteger o país. Assim surge os Supremos, um grupo de super-humanos financiados pelo governo para lidar com ameaças que o exército não podia enfrentar sozinho. A primeira edição de The Ultimates foi às lojas dos Estados Unidos em março de 2002. Em novembro daquele ano, as histórias começaram a ser publicadas no Brasil, estreando na edição 11 da revista Marvel Millennium, Homem-Aranha. A primeira edição mostra a equipe sendo reunida pelo general Nick Fury, da SHIELD,
uma agência internacional de manutenção da paz. A equipe inclui cientistas Tony Stark e o casal Hank e Janet Pym, que passam a residir no Triskelion, um laboratório administrado pela S.H.I.E.L.D. E aqui começa a brincadeira. À medida que vamos avançando na história, conhecemos os personagens com as atualizações mais inusitadas do universo Ultimate. Essa versão de Bruce Banner, por exemplo, gosta de se transformar no Hulk. Bruce vê o monstro como uma possibilidade agradável e viciante de liberar suas inibições. Aliás, Bruce é o primeiro problema que os Supremos têm de lidar, quando ele se transforma no Hulk e sai atrás de sua namorada numa busca insana para tentar satisfazer sua libido. Pois é, e dando vazão a essa loucura, o monstro causa uma destruição enorme na ilha de Manhattan. Bruce protagoniza um dos momentos mais marcantes da série quando os Supremos precisam da ajuda do Hulk para combater uma ameaça alienígena. Acontece que antes deste momento de extrema necessidade, Bruce havia sido dopado para evitar se transformar no Hulk. Sendo assim, alguns soldados têm de usar de métodos bastante incomuns, por assim dizer, para provocar a transformação de Bruce. Tony Stark é um alcoólatra que vive numa incessante busca de aventuras e mulheres para tentar esquecer o tumor que tem no cérebro. Aqui ele precisa de uma equipe de técnicos para lhe dar apoio e ajudá-lo a vestir seu traje antes de lançá-lo de um silo. No caso do casal Pym, Mark Millar se aprofunda num tema bastante delicado que já tinha sido abordado algumas vezes nas histórias dos Vingadores tradicionais. Hank, que já havia agredido Janet em sua versão tradicional, aqui possui um histórico de agressão frequente contra sua esposa, que sempre volta para ele por causa de seus problemas de autoestima. Aliás, a cena de violência protagonizada pelos dois no primeiro arco de histórias do grupo é bem marcante. Thor é apresentado como líder de um culto religioso, com sua sanidade mental sendo sempre questionada e sua divindade posta em dúvida pelos outros membros da equipe. A Feiticeira Escarlate e seu irmão Pietro aparentam ter um tipo de relacionamento que vai muito além do fraternal. Os dois parecem possuir uma intimidade que não é muito comum entre irmãos. A versão Ultimate do Capitão América apresenta uma personalidade mais agressiva, sendo um patriota bem mais conservador que sua versão original e um namorado extremamente possessivo. O Capitão aqui é um soldado atormentado pela guerra, um genuíno homem dos anos 40 que tem de encarar um mundo com valores extremamente diferentes dos de sua época e de vez em quando tem de bater em seus companheiros de equipe para colocá-los na linha. Foi o que ele fez, por exemplo, com Hank Pym, quando soube que ele tinha agredido violentamente sua esposa Janet. O capitão foi lá e nem se importou com o fato de Hank poder se transformar num gigante e deu uma surra nele. Logo depois, o capitão estava namorando com Janet. Para ilustrar a revista, foi chamado o desenhista Brian Hitch, que já havia trabalhado com Mark Millar antes na DC, quando produziram histórias para o título The Authority, ou seja, os dois já se conheciam e estavam bem entrosados. O trabalho de Hitch nesse título é excelente, com traço elegante e sofisticado, cheio de referências fotográficas. Hitch abusou do formato widescreen e das splash pages para criar cenas espetaculares com enorme riqueza de detalhes. E eram tantos detalhes em cada quadro que isso provocou uma demora enorme no prosseguimento da série. Os dois volumes de The Ultimates tiveram, cada um, 3 edições, que deveriam ser mensais. Ou seja, em 2 anos tudo já estaria terminado. Mas os atrasos de Hitch fizeram com que a série levasse 5 anos para ser concluída. Mas esses constantes atrasos não diminuíram em nada a ansiedade dos leitores pela próxima edição. E o resultado dos trabalhos de Hitch e de Millar deu ao leitor a real sensação de estarem vendo um filme, o que era potencializado por vermos aqui a imagem de Samuel L. Jackson sendo usada para representar Nick Fury. Nada nesse quadrinho é gratuito. Tanto os desenhos espetaculares de Hitch quanto o texto de Millar entregam um excelente entretenimento ao leitor, tanto no aprofundamento desses personagens quanto nos problemas que eles têm de lidar, sejam eles pessoais ou em equipe. É tudo muito bem amarrado, entregando um verdadeiro blockbuster em quadrinhos. E falando em blockbuster, enquanto eu fazia pesquisa para este vídeo, eu li em alguns sites que os Supremos serviram de base para os filmes dos Vingadores, mas eu particularmente discordo disso.
Enquanto a Disney mantiver o atual perfil de suas produções, ela nunca ousará mostrar na telona um pouco que seja do que Millar e Hitch apresentaram em Os Supremos. Realmente não dá pra ver nada desse quadrinho nos filmes dos Vingadores, que são muito bons, sem dúvida, mas de outro jeito. Com exceção do Samuel L. Jackson, você que leu o quadrinho dos Supremos, viu alguma similaridade entre a história e os filmes dos Vingadores? Comente aí. Na época do lançamento dos Supremos no Brasil, eu não estava comprando quadrinhos, até que um colega da faculdade me falou a respeito do universo Ultimate. Daí eu resolvi comprar a edição 32 de Marvel Millennium, Homem-Aranha, para averiguar. E fiquei de queixo caído. Imediatamente corri atrás das edições anteriores e não deixei passar mais nenhum número da revista. Os personagens que mais me fascinaram foram justamente os Supremos. Se você ainda não leu, vale muito a pena, tanto o volume 1 quanto o volume 2. Gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever. Até o próximo.